Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Direito, informação e cidadania. No quadro Momento Jurídico, você fica por dentro das principais questões jurídicas que impactam o seu dia a dia. De maneira simples, clara e objetiva, nossos especialistas trazem orientações, esclarecem dúvidas e ajudam você a entender melhor seus deveres e, principalmente, seus direitos. Olá pessoal, meu nome é Carlos César Soares, eu sou advogado especialista em direito digital e empresarial e hoje eu quero dar uma dica para vocês, para você se proteger no mercado digital e também no mercado físico. Você sabia que é possível registrar a sua marca, desenho industrial ou mesmo a patente da sua empresa, do teu produto, de forma simples e sem burocracia? Bom, isso é possível desde que você tenha ali uma assessoria especializada no assunto. Hoje, no mercado digital, principalmente, existe uma abrangência nacional e você precisa ter ali o registro da sua marca para, obviamente, consolidar o seu negócio. Então, não deixe escapar essa oportunidade, porque, inclusive, podem ter concorrentes ou pessoas de má fé que podem utilizar dessa lacuna para poder buscar ali registrar a marca que você ainda não fez. Bom, essa é a minha dica de hoje e eu deixo aqui para vocês um grande abraço do Dr. Carlos. Olá você, meu amigo, minha amiga telespectadora, sejam bem-vindos! No ar, mais um programa Família Verzola Recebe, como sempre, aqui pelo nosso Canal 3. E você também sintoniza o nosso Família Verzola Recebe pelas mídias sociais, pessoal. Pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, no YouTube, em todos esses canais, você sintoniza o nosso Família Verzola Recebe, completando neste ano de 2025, 17 anos no ar. Pessoal, e na série de boas reportagens que eu trago a vocês todas as semanas, hoje apresento a vocês mais uma. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o renomado e muito capacitado profissional da área jurídica de nossa cidade, Dr. Carlos César Soares. Ele que na oportunidade vai contar um pouquinho para a gente do seu trabalho e também um pouquinho da sua vida. Dr. Carlos, que alegria recebê-lo, como vai você? Tudo ótimo, Lucas. Primeiramente é um prazer estar aqui, falar com você, enfim, estar no teu programa. É motivo aí de satisfação, até porque por eu ter nascido em Franca, ter estudado em Franca, me formei aqui, iniciei minha trajetória profissional, depois acabei expandindo também para outras cidades, hoje a gente acaba atendendo o Brasil todo. E é um motivo de alegria vir porque todas as vezes que eu me lembro de Franca, me recordo, morei fora também um tempo, bate aquela saudade, hoje eu estou de volta aqui e é um motivo de satisfação falar para o pessoal daqui de Franca, E ainda mais, Franca, que tem pessoas que às vezes não conhecem, mas é um berço jurídico muito renomado no Brasil, A gente tem excelentes faculdades aí que tem realmente um ensino superior de excelentíssima qualidade e isso realmente é um motivo ali de alegria. Mas, bom, meu nome é Carlos César Soares, como você já me apresentou, sou advogado há mais de 8 anos, atuo de forma predominante com direito digital e também com direito empresarial. E essa área, basicamente do direito digital, foi algo que eu escolhi ali desde o início, porque sempre me chamou a atenção, desde ali de 2017, justamente que é uma área que, com a evolução da tecnologia, enfim, de toda a forma como o ser humano se comunica, as redes sociais, etc., a gente percebe que esse novo mercado, esse mercado digital, ele é um mercado que exige ali a capacitação, num primeiro momento do profissional, claro, mas uma percepção da realidade tecnológica e essa compatibilidade entre o real e aquilo que não é real, é intangível, e a gente acaba utilizando ali as nossas técnicas para poder trazer os elementos de uma e, obviamente, buscar o resultado ali para o empresário ao final. E, bom, na verdade eu nasci em Londrina, mas vivi minha vida inteira aqui em Franca, e até por ter crescido aqui, conheci muita coisa da cidade, estudei aqui também a vida toda. Enfim, eu vejo que hoje, por mais que as pessoas às vezes coloquem ali alguns obstáculos, alguns empecilhos que às vezes podem entender que Franca não está crescendo, ou que a área empresarial é parada, enfim, é estática, eu vejo por outro lado, eu vejo que a gente realmente está em franca ascensão e é algo que para mim também é motivo aí
de muita felicidade, justamente porque é um mercado que vem crescendo aí ao longo do tempo. Bom, sou pai de uma menina, né? A minha filha tem 1 ano e 8 meses, uma experiência fantástica também, talvez ali até hoje a minha maior experiência de vida mesmo, então gosto muito de falar dela porque para mim vale mais do que tudo, vale mais do que trabalho, vale mais do que tudo isso e, enfim, é algo que realmente me deixa também muito alegre e de contar isso um pouquinho para as pessoas, um pouco ali da minha rotina. Eu sou uma pessoa que gosta, né, ali de fazer ali bastante network, gosto do contato com as pessoas, eu acho que esse contato entre cliente e advogado, ele, além de ser muito necessário para a gente conseguir ali construir uma vida profissional e algo que realmente faça sentido para a pessoa, a gente cria uma conexão que às vezes essa conexão acaba estendendo também para o lado pessoal. Tem muitos amigos que no primeiro momento eram meus clientes e que essa relação ela foi crescendo, uma relação de confiança, que hoje inclusive são meus amigos, né? Então é o lado profissional muitas vezes que acaba se misturando também com o lado pessoal. E, enfim, sou uma pessoa de fácil acesso, gosto muito de me comunicar, gosto de Franca, como eu disse, e dos empresários, enfim, as empresas aqui que eu entendo que são excelentes e, enfim, estou aqui realmente para a gente bater um papo e eu conseguir ajudar e às vezes tirar algumas dúvidas aí do pessoal que está nos acompanhando. Sem dúvida alguma. Eu acho o direito digital, como você disse, é uma área que tem crescido bastante. O direito empresarial também é uma área muito ampla que a gente vai debater bastante hoje no nosso programa de hoje com o grande especialista que é o Dr. Carlos César Soares. Agora me fala, doutor, o que é o direito empresarial e qual que é a sua abrangência? O direito empresarial, se a gente for encarar ele ali como uma matéria ali, uma disciplina da grade do direito, eu gosto muito de trazer esse conceito porque é impossível de você pensar no direito empresarial sem trazer um pouco do conceito da academia, do que a gente tem na nossa base, né? O direito empresarial, às vezes as pessoas pensam, mas é um direito ali mais específico, ele tem regras próprias, né, como tem ali o direito civil, outras disciplinas, mas hoje eu vejo que o direito empresarial, na acepção, ele acaba sendo muito mais abrangente do que aquilo que a gente, na prática, a gente vai absorver, né, no período ali de academia. Por quê? Porque quando você fala em direito empresarial, a gente poderia falar aqui de títulos de crédito, a gente poderia falar aqui sobre contrato social, poderíamos falar aqui de acordo de sócios, enfim, tudo aquilo que envolve especificamente ali, né, o trato da relação empresa, CPF, empresa, sócios e etc., e contratos principalmente, seria até quase que minúsculo perto do que realmente a gente atua. Então, assim, quando eu particularmente penso hoje no direito empresarial, como advogado, quando eu vou assessorar uma empresa, um empresário, eu não consigo limitar uma área especificamente. Por quê? Porque pensa comigo, quantos problemas jurídicos a empresa não tem? Aí você pode falar, mas se tem um problema trabalhista, então a gente está falando de uma questão ali do direito do trabalho, ok. Mas o advogado empresarial, ele tem que conhecer das áreas, ele tem que ser multidisciplinar. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Certo. Porque se você, às vezes, não se adapta ao mercado e não enxerga toda essa questão que envolve a empresa, de fato, você não vai conseguir ser um advogado empresarial. Então, o direito empresarial, quando a gente fala da academia, a gente tem uma visão mais estrita sobre os aspectos do que a lei determina, como eu comentei, mas quando você vai para a prática, isso é uma coisa bem legal, porque eu só fui descobrir isso na prática mesmo, na faculdade eu imaginava uma coisa de direito empresarial e aqui eu vejo outra, realmente a gente aprende um pouquinho a cada dia. Eu acho que esse é o ponto-chave aqui, tá? Certo. Então, quando eu vejo direito empresarial, eu realmente não me limito a pensar apenas em alguns quesitos e algumas questões que a gente resolve, mas eu penso ali no todo, né? Quando a gente tem direito tributário, trabalho, a gente tem a questão também societária que acaba caindo no empresarial, você tem o digital, né? Quantas empresas hoje não atuam no digital? Então, eu, por exemplo, né, em alguns momentos já fui contratado, inclusive, por algumas empresas que já tinham outros colegas advogando
E por que eu fui contratado? Justamente porque eu tenho domínio em relação ao digital, sobre algum tema especificamente. E aquele colega não tinha, está tudo certo. Eu acho que é isso, a gente também não consegue ser especialista em tudo. Mas essa visão macro, pelo menos, todo advogado empresarial tem que ter, e aqueles que querem iniciar na área, inclusive, já tem que ter essa em mente de que você vai ter que realmente abrir muito o leque ali dentro da empresa. Perfeitamente. É interessante que hoje a cidade de Franca é um grande polo de e-commerce também, né, doutor? É impressionante o tanto que a gente tem empresas aqui na área do e-commerce na cidade de Franca. E ter uma assessoria bem planejada é fundamental para o empresário nesse quesito, não é mesmo? Com certeza. Uma assessoria jurídica para o empresário, eu digo que o melhor cenário, eu considero até, eu brinco muito isso com os meus clientes, o melhor cenário é ter uma assessoria jurídica e não usar, quase como um seguro, né? Você não tem ali o teu veículo, a tua casa, tal. Quem aqui quer bater o carro? Quem aqui quer ter a casa furtada para ter que acionar o seguro e tudo mais? Então, ninguém quer, mas todo mês ela vai lá e paga o valor pelo seguro, né? Embora a gente saiba que o desejo não é. A assessoria jurídica, o melhor cenário realmente seria esse. Mas, para a gente chegar num nível como esse, a gente teria que ter o quê? Uma conscientização, primeiramente, do empresário e da empresa a se estruturar para chegar nesse nível de que ele mitigue os riscos jurídicos. Não vai acontecer problema jurídico? Claro que vai, a gente está no Brasil. Eu acho que esse já é um ponto-chave, né? Sim. E todo mundo sabe como que funciona aqui, né? Então, quando a gente parte dessa premissa, a gente percebe que a assessoria jurídica, a finalidade dela, pelo menos para mim, é a prevenção. Eu quero ajudar o empresário e prevenir ele dos riscos jurídicos. Porque, é claro, a gente também vai atender quando teve algum problema em que, de fato, não foi ele previsto, o empresário tomou alguma atitude ou uma decisão que o prejudicou. Mas o caminho ali, o ideal, o melhor cenário, seria, de fato, trabalhar na prevenção. E é por isso que existe a assessoria jurídica, para a gente prever. Então, vou dar um exemplo, né? Eu estava falando aqui do trabalhista aqui anteriormente. Se eu assessoro uma empresa e eu percebo numa análise ali de compliance que a gente faz, de que essa empresa ela tem ali os riscos trabalhistas sobre um determinado problema, eu não posso deixar o empresário correr esse risco, a não ser que eu, com a minha assessoria, indique para ele a solução e ele, de repente, opte por não seguir naquele momento. É um direito, inclusive, né, do empresário. O advogado, ele não toma a decisão, ele aconselha, né, ele aconselha o empresário para tomar a melhor decisão e cabe sempre a ele ali analisar o que é de melhor. Então, o caminho seria planejar, analisar, obviamente, ali todo o contexto e mitigar esses riscos de, eventualmente, o empresário sofrer com problemas jurídicos, sejam contratuais, processuais, societários e etc. Maravilha! Você está conferindo o programa Família Verzola Recebe. Eu vou para o meu primeiro intervalo comercial e eu volto já, pessoal, com o Dr. Carlos César Soares. O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham, porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança.
Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Weiling. Cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu, pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser, na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé, pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar, pra live, pra selfie, zap, tudo. Vem pro Magalu, pra gente ficar poderosa e maravilhosa também, mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. Colégio Mundo do Saber. Você sonha com um futuro brilhante para seu filho? No Colégio Mundo do Saber, transformamos sonhos em conquistas. Aqui, o aprendizado vai muito além da sala de aula. Com uma estrutura completa, professores qualificados e uma proposta pedagógica inovadora, formamos alunos preparados para os desafios do presente e do futuro. Educação infantil, ensino fundamental e médio, com foco em valores, tecnologia, idiomas e excelência acadêmica. Colégio Mundo do Saber, onde o saber se encontra com o cuidado e cada aluno é tratado como único. Matrículas abertas. Agende uma visita e venha conhecer de perto tudo o que preparamos para o seu filho crescer com confiança e qualidade. Colégio Mundo do Saber. Educação que transforma vidas. A Funerária Nova Franca apresenta aos clientes suas novíssimas instalações, num espaço moderno, confortável e acolhedor, preparado para oferecer ainda mais dignidade e respeito nos momentos mais delicados. Tudo pensado com carinho para proporcionar tranquilidade e acolhimento a quem mais precisa. Em momentos de despedida, cada detalhe importa. A Funerária Nova Franca está ao seu lado com respeito, dignidade e carinho, oferecendo todo o suporte que você e sua família precisam. Serviços completos de velório, cremação e sepultamento, com atendimento humanizado. Conheça mais sobre o plano funerário da Nova Franca,
Com cobertura completa, assistência 24 horas e parcelas que cabem no seu bolso. Memorial próprio, com salas de velórios amplas e climatizadas. Área de convivência para familiares e amigos, com uma estrutura completa. Porque quem amamos merece uma despedida serena e inesquecível. Funerária Nova Franca. Cuidando de tudo para que você possa cuidar do que realmente importa. Há 120 anos, os vicentinos seguem com a missão em Franca de acolher com caridade aqueles que mais precisam. Ao longo de décadas, o Lar São Vicente, fruto da Sociedade São Vicente de Paulo, é um símbolo de amor, respeito e dedicação à pessoa idosa. Cada sorriso, cada cuidado e cada abraço refletem a essência do nosso trabalho, que é oferecer um lar onde a dignidade e o bem-estar de cada idoso são prioridades. Com o apoio da comunidade, seguimos firmes, inovando e garantindo que aqueles que mais precisam recebam carinho e atenção que merecem. Lar São Vicente de Paulo de Franca, 120 anos de acolhimento e respeito com a pessoa idosa. Nossa gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada. Programa Família Verzola Recebe. Apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, Thiago Granzotti aqui falando. Sou advogado eleitoral e de gestão pública. Trabalho na gestão pública há 15 anos, bem como no direito eleitoral. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre gestão pública e transparência. Uma vez que esse é um modo muito importante da gente exercer tanto a democracia quanto a nossa cidadania, né? Que as duas coisas se entrelaçam ao final. É importante você aí no seu município, em especial em Franca, que é onde a gente grava nesse momento, adentrar o site da Transparência Pública da Prefeitura. Lá está todos os gastos, lá tem como a Prefeitura arrecadou, como a Prefeitura aplicou o seu dinheiro, quais as licitações que a Prefeitura tem em andamento, quais são os planos da Prefeitura para o nosso dinheiro, né, dinheiro de toda a população, bem como lá consta as leis que vão dar direcionamento ao orçamento público, né, que no caso o orçamento público impacta diretamente na nossa vida, né? Se esse orçamento vai ser gasto com asfalto, com infraestrutura, com escola, com creche, se aquela creche, o dinheiro veio do governo federal, qual que é o tempo que aquela creche vai ficar pronta, por que não está pronto ainda? Então, na transparência pública, por meio da transparência pública, a gente consegue exercer a nossa cidadania de modo a ter conhecimento sobre o que está acontecendo. E, eventualmente, aquela informação que não esteja ou que não esteja clara o suficiente no site da Prefeitura da Transparência, também tem no site da Prefeitura o serviço de atendimento ao cidadão. Esse serviço vai servir para que você comunique direto com a Prefeitura e a Prefeitura te passe as informações que você solicitou através desse canal de comunicação. Por quê? Porque dessa forma a gente exerce a cidadania fiscalizando o Executivo. Muitas vezes, não só o Executivo, também tem o Poder Legislativo por meio da Câmara Municipal, que também tem essas mesmas ferramentas no seu site. E para que a gente consiga exercer a cidadania de forma plena, um dos caminhos, ou o começo do caminho, seria nós nos inteirarmos da vida e das finanças da Prefeitura. E foi isso, pessoal. Essa foi minha dica de hoje. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Dr. Carlos, me fale uma coisa. Qual que é a importância de se ter um contrato, um estatuto social bem elaborado na vida de uma empresa? Olha, o contrato, na realidade, ele rege todos os direitos e obrigações que o empresário tem com ele, com os sócios e até mesmo ali com o próprio mercado, né? Então, a estruturação de um contrato, na realidade, ela vai analisar, primeiro, todas as obrigações, né, que são decorrentes ali daquele negócio, seja uma empresa, seja um negócio jurídico mesmo, mas a gente tem que buscar ali, na realidade, prever alguns riscos, né? A gente falou muito de risco aqui também anteriormente, e o contrato, o objetivo central dele é mitigar os riscos. Mas
tem uma forma de você mitigar todos os riscos? Difícil, porque na realidade todo contrato ele também é passível de alteração, inclusive, né? Ele pode ser alterado, pode ser editado, pode ser rescindido, enfim, tem várias figuras que podem acontecer nesse meio tempo. Mas o ponto-chave é fazer ali uma análise precisa do que envolve aquela negociação, né? Ou a constituição de uma empresa, etc. E a partir disso, você definir ali a estruturação para mitigar esses riscos, reduzir os riscos da constituição ali desse contrato, tá? A questão, né, enfim, do estatuto, etc., acaba seguindo também a mesma linha, porque a gente, no direito empresarial, a gente tem várias figuras como entes entes empresariais, né? Então, você tem desde associações a empresas privadas, públicas, você tem fundações e, enfim, dentre os vários, né, entes empresariais, cada um deles tem ali uma análise e uma especificação diferente que você tem que tratar, né? Então, quando eu vou, por exemplo, elaborar um contrato social para uma empresa de e-commerce, ele com certeza vai ser diferente do que um contrato para um produtor, para uma empresa que tem atuação no ramo rural, ou uma empresa que tem uma atuação no ramo de serviços, ou, enfim, essas diferenciações de ramo também impactam diretamente na estruturação, porque, obviamente, quando a gente faz aquela análise inicial, enfim, todas aquelas obrigações que eu falei aqui, isso também tem que estar estampado diretamente no contrato, tá? E ele, obviamente, tem que evitar ali as omissões, porque normalmente a maioria dos problemas dos contratos acabam sendo isso, né? Cláusulas que causam ali interpretações diferentes, há omissões, falta, né, também ali em algum momento de elementos para justamente organizar melhor a estruturação do contrato. Então, a chave disso, de fato, é estudar a primeira negociação, enxergar todos os lados, fazer as minutas, discutir com as partes envolvidas e aí até chegar realmente num consenso. Esse é o ponto-chave. Realmente, quando as pessoas querem, eu preciso de fazer um contrato social, preciso elaborar um contrato, só que eu preciso desse contrato para hoje à tarde, né? Como já chegou alguns clientes. Olha, um trabalho bem feito não vai ser realizado em algumas horas. Então, é algo que as pessoas têm que ter esse nível de consciência de que muitas vezes o tempo ele é mais inimigo do que amigo, na né? verdade. Então, realmente precisa ter essa consciência de que um contrato bem estruturado, ele tem que levar em consideração tudo aquilo que está em volta, né? Principalmente os bastidores. Perfeitamente. Doutor, você como profissional dos mais experientes, dos mais atuantes, como vê hoje o mercado da área jurídica? A gente, como citou no início do programa, temos várias faculdades oferecendo curso de Direito em Franca, né? E hoje a cidade é um polo jurídico e com isso forma muitos profissionais. Na sua opinião, tem espaço para todo mundo no mercado? Como que está? Lucas, na realidade o espaço no mercado, ele existe e eu falo que não é só existe em Franca, ele existe em qualquer lugar do Brasil, tá? A grande questão a gente tem, de fato, excelentes faculdades aqui em Franca, forma-se aqui uma quantidade e uma qualidade, inclusive, de profissionais que realmente têm um futuro brilhante pela frente. Eu digo isso pelo meu próprio escritório, porque hoje a gente faz um trabalho ali de prospecção de estagiários em algumas faculdades aqui, inclusive na própria faculdade onde eu me formei, que foi na Faculdade de Direito de Franca. A Unesp também, a gente faz ali a prospecção, né, desses estagiários e ali já naquela entrevista, naquelas primeiras conversas que a gente tem, a gente percebe que, de fato, o ensino jurídico aqui em Franca realmente ele de qualidade, etc. Então, a questão o aluno forma, ele vai para o mercado de trabalho e talvez, né, o ponto-chave que todo mundo realmente reclama acaba sendo ali no início, né, da advocacia propriamente dita, para você conseguir ter os primeiros clientes, buscar ali, né, aquela base inicial para você realmente viver da advocacia. Eu acho que esse é o ponto. Muitas vezes as pessoas me perguntam, é possível viver da advocacia? Com certeza é possível viver da advocacia. Só que tem um detalhe,
a gente, até mesmo, né, durante a nossa formação e tudo, a gente é muito levado a entender que a advocacia, ela não é ali uma atividade mercantil, não é uma empresa e tudo mais. Sob o ponto de vista ali legal e, enfim, até do nosso estatuto, ok, mas na prática é outra história. Então, como advogado, como escritório de advocacia, o advogado ele vai precisar de ter noções, principalmente em áreas que são hoje que são essenciais. Marketing, a questão também de ter um domínio em relação a toda a parte financeira, o que vai mover o escritório. Então, o mercado ele existe para todo mundo, só que de fato as pessoas precisam começar a enxergar um pouco além só do direito, porque foi esse o caminho que eu segui, né? Eu fugi um pouquinho ali das áreas tradicionais do direito, fui muito ali para o direito digital e empresarial também, e dentro disso eu também comecei a estudar bastante sobre marketing, sobre como crescer como escritório e tudo mais. Então acho que a linha é essa, abrindo um pouco ali o leque para você realmente ter uma advocacia que dê para você viver. Legal, legal. Outro tema muito polêmico, doutor Carlos, o pessoal fala bastante, uns são a favor, outros são contra, é a obrigatoriedade da prestação do exame da Ordem dos Advogados, da OAB, né? Você é favorável, você é contra? Qual que é a sua opinião a respeito? Olha, Lucas, é até um pouco complexo às vezes da gente dar opinião, porque às vezes vão ter pessoas que estão do outro lado e falam assim, mas você já passou no exame, agora é mais fácil, né? É que esse exame, na realidade, eu acredito que ele não seja fácil para ninguém, tá? Porque o que acontece? A gente tem ali, durante os 5 anos, em tese pelo menos, né, toda a estrutura para você conseguir entender o direito e, obviamente, ter ali a aprovação, né, no resultado da OAB, porque tem muitas faculdades que acabam levando muito isso, porque a gente também tem que entender um ponto que é relevante, que às vezes as pessoas confundem. A faculdade de Direito, ela te forma como bacharel em Direito. Não é para você, não é uma faculdade, ou não deveria ser pelo menos, uma faculdade em que forma advogados. Ela forma um bacharel em Direito. E o bacharel em Direito, obviamente, ele tem uma infinidade de profissões para seguir. Ele pode ser advogado, pode ser promotor, pode ser juiz, enfim, dentre outras profissões. Só que a OAB, por ser, inclusive, o primeiro exame, normalmente, que as pessoas acabam fazendo ali no final da faculdade ou após o término da faculdade, acabou se tornando um exame que, muitas vezes, não é só para avaliar o advogado, mas eu vejo que as pessoas têm até, isso eu convivo às vezes com algumas pessoas que já passaram por isso, é uma pressão familiar, mas você não passou na OAB, então será que você fez a faculdade de Direito, né, e tal, fez uma boa escolha? E na realidade o exame, ele busca ali, minimamente, ter ali uma aprovação para que você assim possa exercer a profissão como advogado. Sinceramente, eu acredito que o exame é necessário, tá? Porque diferentemente de Franca, que tem excelentes faculdades, a gente tem no Brasil uma quantidade de faculdades que são realmente têm um nível de ensino muito inferior. E a preocupação do exame, obviamente, não é só com quem ali tem acesso a um ensino de mais qualidade e de excelência. É com todo, né? O exame ele é nacional, ele não é municipal, estadual, etc. Então, eu entendo que sim, porque aquela questão, analisando o todo, a gente realmente tem um ensino jurídico ainda bem ruim aí no contexto geral. Até porque hoje, salvo engano, acho que a gente é o segundo país no mundo que mais forma profissionais do direito, né? Então, realmente precisa ter um exame assim para dar um pouco mais de qualidade para os profissionais que vão entrar no mercado também, né? E para te ser sincero, eu acho que isso, inclusive, deveria ser estendido para outras áreas. Tá? Concordo. É uma discussão se seriam todas, mas pelo menos algumas áreas. A grande maioria, sim, né? Sim. A medicina agora tem tudo, né? Enfim, tem algumas outras áreas aí que estão aderindo, mas eu vejo que não é algo que seja, ao meu ver, pelo menos, descartável, que tenha que ser revogado. Muito bom. Pessoal, vou para mais um intervalo comercial e eu volto já com o Dr. Carlos César Soares.
Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju, que tá salvando o meio ambiente, porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não volta. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. Nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Rifaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo pra crer, gente, é o pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. A Sescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado a Sescofran. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto para a sua mesa. Doutora Maria Rita Perente, Sorrir Transforma. E com a doutora Maria Rita Perente, especialista em endodontia, limpeza, estética dental e clínica em geral, você encontra mais do que um tratamento. Encontra confiança, cuidado e excelência. No consultório da doutora Maria Rita, cada detalhe é pensado para oferecer conforto, tecnologia de ponta e resultados surpreendentes. Agende sua consulta e descubra o poder de um sorriso bem cuidado. Doutora Maria Rita Perente, porque seu sorriso merece o melhor. Hotel Maravilha do Lago, descubra o refúgio perfeito na natureza. Imagine acordar com o som dos pássaros, respirar o ar puro das montanhas e se desconectar do agito da cidade. No Maravilha do Lago Hotel, você encontra conforto, tranquilidade e uma paisagem de tirar o fôlego. Tudo isso em meio à natureza exuberante. Localizado em Estreito, o complexo é cercado de lindas cachoeiras. São 11 chalés aconchegantes, com vista para o rio e espaço de lazer completo, passeio de lancha,
Tudo para oferecer a você uma experiência única de descanso e bem-estar. O local também conta com marina ampla e exclusiva, com estrutura completa e segurança para guardar seu barco com tranquilidade e confiança. Localizada em ponto estratégico com monitoramento 24 horas, equipe especializada, rampa de acesso e serviços de apoio. Maravilha do Lago, onde a natureza abraça você. Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, meu nome é Antônio Sérgio de Andrade, sou advogado criminalista aqui na comarca de Franca. Estou passando para dar uma dica para vocês hoje, que é sobre o assistente de acusação. O assistente de acusação é quando a vítima ou seus familiares podem ser assistidos em um processo e não ficar apenas de longe. A lei permite que a vítima e, em certos casos, seus familiares atuem no processo com um assistente de acusação ao lado do Ministério Público. Isso significa participar ativamente no caso, ajudando a produzir provas, apresentar argumentos, até recorrer de decisões. Mas é preciso ser representado por um advogado e pedir habilitação ao juiz. Tanto a vítima do crime, como cônjuges, companheiro, filhos, pais ou os irmãos, caso a vítima esteja ausente ou falecida, podem solicitar a habilitação do assistente de acusação. Essa foi a dica de hoje, muito obrigado, tenham uma boa semana. É isso aí, pessoal, já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Dr. Carlos, me fale uma coisa, quais são os erros que você vê, assim, as empresas cometeram, os erros mais comuns em relação à conformidade jurídica regulamentar? Bom, erros na realidade acontecem sempre, como eu mencionei, né? A gente, com assessoria jurídica inclusive, a gente busca ali reduzi-los, mas isso acontece. Mas assim, quando você olha para o geral, né, sem ali identificar especificamente uma área específica das empresas, né, a gente percebe que as empresas, principalmente aquelas pequenas e médias empresas que acabam crescendo de uma maneira muito rápida, vamos dizer assim, elas crescem também em volume financeiro, de faturamento, de pessoal, mas ela também cresce com alguns problemas. E esses problemas, basicamente, ao meu ver pelo menos, são problemas de várias ordens, mas quando a gente pensa nos problemas principais, eu vejo muito o lado trabalhista. Então, às vezes as pessoas hoje, mas eu tenho funcionário PJ, eu já vi muito esse termo, né? E, para te ser sincero, esse termo não existe, né, sob o ponto de vista legal, porque a palavra funcionário e PJ na mesma frase, ela é impossível, porque ou ele é funcionário ou ele é PJ. Né? Então, a gente às vezes tem que pensar muito nisso. E esse é um dos problemas que a gente percebe, porque às vezes o empresário fala assim, mas eu pago uma carga muito alta aqui de impostos, né, INSS, FGTS, tudo, e agora eu faço um contratinho PJ aqui e resolvo os meus problemas, né. Inclusive até recentemente eu tive com alguns clientes, né, e eles têm acompanhado muito ali a questão de algumas decisões judiciais, etc. E alguns vieram me perguntar, né, em relação a esse julgamento que tem no STF lá sobre a terceirização e etc, né? Como se... porque a mídia também acaba induzindo um pouco que isso vai abrir um leque gigantesco para as empresas agora tirarem o funcionário CLT e ir para PJ, mas assim, os requisitos da lei, eles não foram alterados, né? A discussão que existe lá é especificamente em relação à possibilidade ou não da terceirização ali. E é aquilo, a questão que não é bem planejada, ela acaba te causando problemas, porque esse empresário que diz que tem um funcionário PJ, quando ele vai, vamos dizer assim, desligar ou rescindir o contrato, né, do PJ, aí depende ali do que ele vai fazer, isso não vai inibir o fato de aquela pessoa ingressar com uma reclamação trabalhista. E, de repente, tudo aquilo que ele economizou vai ficar muito mais caro essa conta. Então, onde que entra o trabalho do advogado? Justamente nisso.
é analisar e falar, ó, aqui dá para fazer, até aqui não dá para fazer. Então, esse é um ponto. Então, os problemas principais que eu vejo ainda hoje, trabalhistas, tributários também, o empresário acaba misturando um pouco ali da figura da pessoa física com a jurídica, isso, infelizmente, acaba acontecendo bastante. E obviamente, vai ter desdobramento, porque você tem ali, né, as obrigações legais para cumprir, e o empresário, muitas vezes, quando ele não tem ali uma visão disso, em algum momento ele vai passar por uma fiscalização, ele vai ter um problema ali, que seja com a Receita Estadual, seja com a Receita Federal, e isso, quando vem, acaba sendo um problema grande, que inclusive, a gente infelizmente tem exemplos disso, de empresas que não conseguem arcar com esse prejuízo, né? Às vezes uma multa que ela recebe, algo que ela vai ter ali que pagar, isso fica insustentável e em alguns casos, infelizmente, acaba fazendo o empresário encerrar ali as atividades. Então, trabalhista, tributário, problemas às vezes societários também, né? Comecei a empresa, coloquei um sócio dentro da empresa. Ah, mas não fiz contrato, não fiz nada. Aí, no começo, é muito bom, porque está todo mundo muito inclinado a fazer o negócio dar certo e cumprir aquilo que combinou ali. Mas se não tem ali um acordo de sócios, não tem algo que formalize essa relação, isso certamente vai ser objeto ali de problema futuro, que também é outro fato que pode, inclusive, fazer a sociedade encerrar as atividades, porque a depender de como essa situação se prolongue, como vai se resolver, essa sociedade ela não consegue se manter. Então, de problemas hoje são vários, mas eu citei esses 3 aí como os principais, porque eu acho que esses são, de fato, os problemas comuns e que podem, numa situação mais grave, fazer aquela empresa encerrar. Certo. Dr. Carlos, o advogado, ele carrega a responsabilidade da vida de alguém, seja lá em qual área de atuação for. Como vocês lidam com tamanha responsabilidade? Bom, primeiro que a principal régua que a gente tem é prazo, né? Porque prazo para o advogado, ele como até sendo, vamos dizer assim, usando essa palavra, é o prazo fatal, né? Aquilo que realmente a gente às vezes não, depois que passa, você não tem ali a oportunidade de se discutir. Então, o primeiro ponto é a responsabilidade do advogado, às vezes o cliente não tem essa visão, a gente carrega a responsabilidade, sim, de discutir as dores, os problemas que o empresário, a pessoa tem ali, né, num processo, enfim, numa negociação que seja, mas quando você olha pelo lado ali, processual, a responsabilidade do advogado é muito grande, porque está na mão dele a representação, mas qualquer falha ou omissão nisso pode causar todo um prejuízo para o cliente. Ah, mas o cliente pode buscar depois, às vezes, alguma reparação contra o advogado, se falhou ou não, mas pensa, até isso acontecer, o prejuízo já está consolidado. Então, a responsabilidade do advogado, ela de fato, ela não se limita apenas a pensar na melhor estratégia para o cliente, mas sim ter ali, né, em mente que qualquer passo, né, que você dá ou algo que você cometa, inclusive ali uma omissão, algo nesse sentido, realmente pode prejudicar a parte. Então, é muito importante, né, para o advogado, né, para a parte inclusive também, ter essa relação de confiança, porque é nela que você vai estabelecer ali os critérios, enfim, tudo aquilo que vai envolver esse posicionamento de como está a situação, acalmar o cliente quando é necessário, né? Eu já recebi, às vezes, clientes que ficam muito ansiosos ou mesmo têm ali medo, né, da consequência que vai ter aquele processo, enfim, aquela demanda. E a gente, naquele primeiro momento, até por ser o profissional e ter que ter ali a racionalidade para trazer uma palavra ali para a pessoa se acalmar, muitas vezes, etc. Sim. A gente tem que ter ali o sangue frio de conversar, sentar, expor ali os riscos, os problemas, mas sempre também deixando a pessoa ali mais tranquila, porque, de fato, às vezes não é um problema juridicamente tão sério e às vezes a pessoa acaba entendendo que é. E naqueles que realmente são sérios, a gente também tem que ter ali esse jogo de cintura para poder não transparecer para a pessoa que
de fato é algo que é tão complexa porque talvez naquele momento não vai ajudar em nada e talvez num momento em que você pensou numa estratégia, algo que realmente mude um pouco a situação, é o momento mais adequado de você aprofundar com aquela pessoa sobre aquela situação. É a mesma coisa um cirurgião, né? Então, às vezes ele vai dar ali um diagnóstico, ele pensa que é algo naquele núcleo, às vezes ele não tem a certeza que é aquele problema, mas ele acalma a pessoa e fala, ó, aqui a gente vai te deixar aqui por observação em 24, 48 horas e vamos coletar alguns exames e tal, é o tempo necessário para ele conseguir enxergar e aí dar o diagnóstico e falar, a gente vai ter que fazer isso, o diagnóstico é esse e nós vamos fazer assim, assim, assado. Mas num primeiro momento ele já tem que dar aquela palavra para a pessoa se acalmar um pouco e na área jurídica não é diferente. Não é diferente, né? Também, né? Perfeitamente. Falando um pouquinho agora do lado pessoal, saindo do escritório, passatempo que você gosta? Olha, Lucas, eu gosto muito de andar por Franca, a região aqui nossa é uma região muito bonita, né? Tem a Serra da Canastra, e Ifaina também já faz alguns anos aí que tem consolidado, né, na área turística, gosto muito de ir para lá, também nos finais de semana eu acabo indo aqui para a região aqui da Serra. Quando eu estou em Franca, propriamente dito, eu gosto de ir em alguns lugares, vou às vezes no Pedrocão, vou em alguns restaurantes também aqui de Franca que eu particularmente gosto, alguns tradicionais, né? O pessoal às vezes, principalmente eu que morei um tempo fora, às vezes as pessoas me pedem, né, indicação, estou indo para Franca, né, onde que eu vou e tudo, e tem aqui, né, algumas opções que eu sempre indico, certo, que as pessoas acabam gostando bastante pela questão tradicional mesmo da cidade, aqueles pratos que são típicos daqui, sim, né, sim. A gente está muito próximo de Minas, e né, essa cultura, né, mineira também aqui está enraizada também em Franca. Sem dúvida. E eu procuro sempre aproveitar da melhor maneira possível, né, o meu tempo livre, fazendo ali novas conexões, amigos, participando ali de confraternizações com o pessoal, enfim, com a minha família, aproveitando o tempo que eu tenho, inclusive, com a minha filha e com a minha esposa. E, enfim, as pessoas de Franca, principalmente, devem aproveitar bastante a estrutura da cidade. Tem muita gente que, né, reclama, eu vejo às vezes algumas reclamações, mas quando a gente analisa ali o macro, você vê que Franca tem muitas opções bacanas aí para se utilizar, principalmente para quem tem família, né? Legal, não só em legal. Franca, mas a região como um todo, né? Maravilha. Time do coração? O time do coração é o maior campeão do Brasil, né? O Palmeiras. Opa! O Paulinho, nosso tá câmera, já está verde vibrando aqui, né? atrás ali já. Ei, meu Deus do céu. Vamos lá, em busca do Mundial, né? Agora o Mundial tá entrando nas paradas aí, né? E quando criança? O que você gostaria de... O que era o seu sonho ser quando criança? Então, Lucas, quando eu era criança, eu tinha, assim, uma inclinação pela parte até de engenharia mesmo. Eu gostava muito de montar as coisas e, enfim, tinha ali uma ideia de que eu ia para esse lado, né? Até que eu cheguei a fazer também um ano de engenharia, antes de fazer a faculdade de Direito, mas eu percebi, né, que, de fato, na época não era a área que, por mais que eu gostasse muito, né, da área de tecnologia, como eu comentei com você, e etc., eu acabei fazendo, mas não me adaptando ao curso, enfim, a realmente aquilo que iria ser exigido de mim ao longo do tempo, né? E eu também trabalhei muitos anos aqui em Franca, antes de montar o escritório, como corretor de imóveis, né? Isso na época também me motivou um pouco ali ir para a área da engenharia, mas eu percebi que, ainda bem também que eu fiquei ali um tempo menor, né? Foi quase um ano ali realmente ali fazendo o curso, e depois eu mudei de ideia, e para mim foi a melhor decisão, porque depois ali da faculdade eu consegui, de fato, me especializar na área que eu gosto, na área que eu amo, e hoje eu colho os frutos, inclusive, dessa opção. Então, vejo que foi uma experiência muito boa, mas a experiência ainda melhor foi a decisão de realmente mudar a rota enquanto eu ainda consegui, né? Claro que nunca há tempo, né, inclusive, de você, às vezes, mudar, mas o fato de eu ter mudado também, né, ali já
com os meus 20 e poucos anos, isso me fez diferença, porque hoje, com a idade que eu já estou, já tenho ali já um certo tempo na área, e isso me faz muito bem, inclusive. Maravilha! Pessoal, vou para o meu último intervalo comercial e eu volto já com o bloco final do nosso programa. No Centro Universitário Unifacef, você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre para o Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, Filho, número 800. Telefone 3723-2337. Pessoal, você já conhece a rede Bela Ótica? É aquela rede que oferece os óculos mais lindos da cidade. Solares, óculos de grau, laboratório próprio. Tudo isso a Bela Ótica oferece, além das condições de pagamento mais facilitadas da cidade. Aqui ao meu lado está a Flavinha, onde vai contar um pouquinho pra gente da filial da Bela Ótica aqui no Jardim Consolação. Uma lojinha lindíssima mesmo, né, Flavinha? É verdade, estamos aqui com mais uma filial da Bela Ótica na cidade de Franca para poder melhor atender os nossos clientes. Estamos aqui no Jardim Consolação, ou como Champanhar, né, como o pessoal conhece, para facilitar a vida de todas as pessoas que moram nessa região. Churrascaria do Frei. O verdadeiro sabor do churrasco te espera. Os melhores cortes, tempero na medida certa e um atendimento que te faz sentir em casa. Aberto no almoço e jantar. Preço especial com refrigerante, chopp e sorvete. Avenida Doutor Hélio Palermo, número 2860, Churrascaria do Frei. A sua mais nova opção gastronômica. Muito bom, pessoal. Eu gosto de dar dicas importantes para vocês aqui no nosso Família Verzola Recebe. A cidade de Franca acaba de ganhar uma opção gastronômica muito bacana, Churrascaria do Frei. Como vocês vão conferir nas imagens, um lugar amplo, bonito, com o melhor churrasco da cidade. Aqui ao meu lado está o Luiz Frei, proprietário, que vai nos contar um pouquinho desse empreendimento, né, Frei? Tudo bem? Tudo bem, Verzola, pessoal que assiste, é uma honra estar aqui novamente, Verzola, com mais um empreendimento para a cidade de Franca, né?
Maravilha, o Frei já conta com 2 restaurantes na cidade, ali em frente ao terminal e também na Avenida Brasil. E agora presenteia a nossa cidade com uma churrascaria, oferecendo os melhores cortes, refri à vontade, chopp à vontade, açaí à vontade. É isso mesmo, né, Frei? Sorvete à vontade, água, suco, chopp. Tem uma mesa que tem uma chopeira inclusa, o pessoal fica à vontade. E outra, tudo isso com preço acessível, né? R$ 69,90. R$ 69,99 no meio da semana, R$ 79,99 aos finais de semana e feriado. Olha só, pessoal, venha conferir, o endereço está na tela. Churrascaria do Frei, melhor churrasco de Franca e região, né, Frei? É isso aí, vem pra cá, gente. Você ama mimar seu melhor amigo de 4 patas? Então vem conhecer a Kira Padaria Pet, o cantinho mais saboroso e saudável da cidade para cães e gatos. Aqui, nossos quitutes são feitos com ingredientes naturais, sem corantes, conservantes e nada que faça mal ao seu pet. Só o melhor, com amor em cada fornada. Temos biscoitos, bolos, petiscos funcionais e até kits para festas pet. Tudo aprovado por veterinários e, claro, pelos nossos clientes de focinho exigente. Na Kira Padaria Pet, seu pet é tratado como parte da família, porque ele merece o melhor todos os dias. Visite a gente na Avenida Brasil, 158, ou faça seu pedido pelo telefone 16 99 1295 5907. Kira Padaria Pet, porque amor também se serve em forma de petisco. Atenção, Franca! Chegou a novidade que vai cuidar de você e da sua família. A Rede Bem Drogarias acaba de chegar com tudo. Aqui você encontra tudo que precisa, medicamentos a preços populares, genéricos, dermocosmético, perfumaria, linha infantil e muito mais. Venha conhecer a nossa loja, mais moderna, mais completa, mais barata. Rede Bem Drogarias. Venha conhecer a nova unidade no coração da cidade. Um espaço moderno, confortável e feito para você. Rede Bem Drogarias, sua nova farmácia de confiança em Franca. O Lar São Vicente de Paulo de Franca se dedica a oferecer cuidado e acolhimento a idosos. Aqui, nossos residentes encontram não só um lar, mas também uma comunidade cheia de vida e atividades. Nossa equipe de profissionais dedicados está sempre pronta para oferecer o melhor cuidado, garantindo a saúde e o bem-estar de cada um que aqui reside. Nossos voluntários e visitantes trazem alegria, companhia, enriquecendo ainda mais o dia a dia dos nossos idosos. O contato com a natureza e os momentos de lazer são parte essencial do nosso cotidiano. Aqui no Lar São Vicente de Paulo, cada história é valorizada, cada sorriso é uma conquista, cada vida um testemunho de dedicação e amor. Lar São Vicente de Paulo de Franca, onde proporcionar qualidade de vida é a nossa principal missão. Programa Família Verzola recebe. Apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, tudo bem? Professor e advogado Renato Brito Baruffi aqui falando no Momento Jurídico. Primeiro já gostaria de agradecer o colega Verzola por esse momento muito importante. Vamos tratar a respeito aqui hoje do tema rescisão indireta. A rescisão indireta, assim como tem a justa causa do empregado, por exemplo, aquele empregado que furtou a empresa, ele pode tomar justa causa, a depender da quantidade de faltas que o empregado tem, ele pode tomar justa causa por abandono. Nós temos também a rescisão indireta, que seria mais ou menos a justa causa do empregador. Então, quando o patrão ele também não cumpre com as regras do contrato de trabalho, é possível que o empregado aplique a ele o que a gente chama de rescisão indireta, que nada mais é do que o seguinte: o empregado vai deixar de trabalhar na empresa no dia que ele quiser, ele para de trabalhar, e a empresa em até 10 dias tem que pagar todas as verbas rescisórias como se tivesse dispensado esse empregado. Renato, mas como assim se tivesse dispensado? Isso mesmo, a empresa tem que pagar saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais,
multa de 40% do FGTS e inclusive aviso prévio de forma indenizada. O empregado vai poder sacar o FGTS dele e essas são as verbas no caso de rescisão indireta. É possível que também, a depender da situação concreta, exista aí uma multa em razão dessa rescisão indireta. E em que situações, que tem que ficar claro, que o empregado pode aplicar essa rescisão indireta à empresa? O que nós temos hoje de mais consolidado dentro do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o órgão máximo da Justiça do Trabalho, o que ele diz que é causa de rescisão indireta? São 3 as principais situações. Primeira situação, a empresa que não faz o pagamento de horas extras. Então você que trabalha numa empresa ou você que é empregador e não faz o pagamento correto das horas extras ao empregado, esquece banco de horas. Se você tem banco de horas, está tudo certo. Agora não, o empregado trabalha em horas extras, não é banco de horas, ele não recebe essas horas extras. É possível que o empregado aqui aplique a rescisão indireta. Outra situação que o Tribunal Superior do Trabalho também entende que é cabível a rescisão indireta é a situação de ausência ou diferença no pagamento do FGTS. Então a empresa que está atrasando o pagamento do FGTS, o empregado também pode aplicar a rescisão indireta. E a terceira situação, que também infelizmente é muito corriqueira, é aquela situação que o empregado não tem um intervalo de almoço. Então, quando a empresa não concede um intervalo intra-jornada, que a gente chama na lei para o empregado, é possível que esse empregado aplique a rescisão indireta à empresa. E como eu já disse antes, nada mais é do que o empregado deixar de trabalhar e receber todas aquelas verbas que a gente falou. Interessante para finalizar, a situação da rescisão indireta, ela pode ser aplicada de imediato. Então, do dia para a noite, o empregado ele vai poder parar de trabalhar. Mas, evidentemente que se você, empregador, tem uma situação dessa na sua empresa, ou se você, empregado, esteja passando por uma situação parecida com o que eu falei aqui, você precisa procurar uma orientação jurídica de um advogado ou de uma advogada da sua confiança. É claro que a gente pode construir uma casa sozinho, é claro que a gente pode decorar um ambiente sozinho, a gente pode tomar remédio sem indicação, mas o ideal é sempre que a gente busque uma ajuda de confiança de quem estudou a respeito do assunto. E nós, advogados trabalhistas, temos propriedade para analisar a situação da rescisão indireta. Então, se você está diante dessa situação, procure um advogado especialista na área trabalhista da sua confiança. Muito obrigado, esse foi o Momento Jurídico de hoje. Muito bom, pessoal, já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. Dr. Carlos, quais foram as pessoas que mais impactaram a sua vida? Olha, as pessoas que mais impactaram a minha vida, bom, primeiro alguns familiares, né? Minha avó, meu avô, que eu tenho como pai e mãe, né? Eu perdi meus pais muito cedo e eles, para mim, são as pessoas que impactaram diretamente ali na construção ali de quem eu sou. O meu tio também, o Ailton, é uma pessoa fantástica também, muito conhecida aqui na cidade, na área imobiliária. E além deles, né, claro, de familiares, eu digo que alguns profissionais, como um todo, principalmente na área jurídica, me motivam sempre a buscar o melhor, né? Eu posso citar, inclusive, um deles, né, que é o Dr. Nelson Williams, um advogado empresarial que tem o maior escritório de direito empresarial da América Latina. Ele tem uma história muito bonita de ter começado ali sem ter ninguém na advocacia da família, mesmo caso que eu também, não tive ali nenhum, vamos dizer assim, um padrinho, né, para começar na área. Comecei realmente ali do zero comigo ali. E ele, até por toda a história que ele tem, enfim, todo o império que ele construiu, focando justamente no empresário, né, como ponto-chave, é um profissional que realmente me motiva a sempre buscar mais e entender que é possível chegar desde que você tenha força de vontade suficiente para poder buscar isso, né? Então, essas, além da minha família, esse é um profissional que realmente, da área empresarial, é alguém que eu me inspiro realmente bastante. Certo. Me fale agora, que características de caráter que você mais admira, mais respeita em uma pessoa? Olha,
Algumas características para mim são inegociáveis, né? A lealdade, eu acho que esse é até engraçado, porque tem coisas que às vezes a gente pensa que deveriam vir de uma forma natural, mas a gente percebe que no mercado, né, no mundo como um todo, alguns valores estão deixando de fazer ali sentido e estão sendo flexibilizados, né? A gente vê essa questão da lealdade como um ponto-chave aí para as várias situações da vida, seja numa relação de amizade, seja numa relação empresarial, seja numa relação ali de sócios e etc. Esse é um valor que realmente, para mim, pelo menos, é algo inegociável. E alguns valores, claro, da natureza ali, né, do negócio como um todo, a gente percebe que existem ali algumas situações que acabam desviando um pouquinho para um lado ali negativo, né? E eu acredito que assim, a somatória dos valores como um todo, claro que cada pessoa tem ali as suas virtudes, né, os seus defeitos, eu tenho os meus defeitos, as minhas virtudes, mas eu acho que acima de tudo, quando você está ali no alinhamento, né, dentro daquela relação, tudo fica mais fácil desde que você tenha ali reunido esses princípios básicos, né, que é da lealdade, da transparência, do companheirismo também, né, muitas vezes ali a gente tem uma relação que você precisa disso, e a amizade, mas aquela amizade também verdadeira, né, que também é algo que infelizmente tem se perdido. Existem até estudos, né, de que com as redes sociais também a gente de fato deixou de gostar, né, daquela presença física, né? Isso é natural, porque depois da pandemia, inclusive, a gente foi obrigado a se distanciar, assim, né? E etc. Mas o lado negativo disso é que muitas pessoas acabaram gostando muito disso e esqueceram do presencial. Eu, particularmente, hoje, obviamente, me adaptei a essa realidade, porque também atuo no Brasil inteiro e tenho que atender os clientes à distância e muitas vezes acabam sendo por vídeo, mas nada melhor do que isso que a gente está fazendo, né? Essa certeza. Conversa, enfim, é algo que para mim, pelo menos, é insubstituível, né? Então, acho que de características, valores, virtudes, essas são as principais e acredito que quem tem, né, esse tipo de valor e guarda isso, não perde na vida. É isso. Sem dúvida. Me fale agora, o que você mudaria em si mesmo se pudesse? O que eu mudaria em mim mesmo? Olha, se eu pudesse, eu acredito que eu mudaria o fato de trabalhar um pouquinho menos, entendeu? Se eu pudesse, porque hoje a nossa realidade, até falando um pouquinho desse tema que a gente falou, das pessoas estarem muitas vezes conectadas demais e sem esse contato, a gente também acaba sendo levado muito para isso. E hoje eu acredito que o principal desafio de todos acaba sendo justamente o gerenciamento de tempo, porque essa dose entre o lado profissional e o pessoal, muitas vezes a gente acaba sabotando uma situação ou outra, né? Ou às vezes você dá muita ênfase para atividades do seu lado pessoal e esquece do lado profissional e vice-versa. O meu lado hoje eu vejo que eu inclusive estou tentando mudar também, é justamente sair um pouco mais ali do lado profissional e também estar mais presente aqui do lado pessoal. Eu acredito que talvez seja a principal característica, porque na realidade, Lucas, eu vejo que na vida tudo a gente aprende, né? Com certeza. Então, não existe algo que de repente não possa ser mudado, não possa ser pensado e enfim, ao longo da trajetória a gente não corrige para poder fazer melhor. Então, das coisas que eu já fiz na vida, eu realmente não me arrependo de nada e tudo aquilo que eu normalmente quero fazer, eu faço para também não me arrepender de não ter feito. E quando eu erro, também está tudo certo, é aprender com também, né? O erro e, enfim, buscar melhorar sempre. Né? Legal, legal. Dr. Carlos, aquele jovem telespectador que nos assiste agora, está pensando em fazer o curso de Direito, está na dúvida, que conselho que você daria? Olha, bom, primeiro, eu acho que não só o Direito, mas qualquer profissão que o jovem vai ali escolher, ela
ela é algo que você tem que analisar, né? Ah, mas eu posso entrar num curso, desistir e tal. Claro que pode, inclusive eu fiz isso, comentei aqui, né? Fiz o curso de engenharia e tal e mudei. Mas é importante que você tenha pelo menos a noção de enxergar isso num tempo ali razoável. Porque eu não digo que é perda de tempo você fazer um curso, mudar e etc. Mas, de repente, por uma falta de análise mais criteriosa, do seu perfil mesmo, eu acho que às vezes a gente ignora isso, né? Sim. Qual que é o meu perfil, né? Quais profissões, de repente, eu realmente poderia eu me sentiria feliz e gostaria bastante ali, de executar o trabalho. E aí, quando você começa a pensar nessa análise e não ir pelo lado só familiar, porque também acaba existindo muito isso, né? O pai é médico, o filho vai virar médico, o pai é advogado, vai virar advogado. Não, fugir um pouco dessa questão ali dessa sucessão, né, profissional, se assim a gente pode dizer, analisar internamente aquilo que você gosta e aí a partir disso você traçar. Então, se você chegar nessa conclusão de que o direito é a área que você quer atuar, mesmo que você ainda não saiba se você quer ser advogado, se quer ser delegado e etc., eu com certeza indico, sim, fazer o curso de Direito. Tem inclusive pessoas que eu conheço, amigos, que nem exercem a profissão, não são delegados, advogados, nem nada, fizeram o curso de Direito porque queriam ali buscar conhecimento, de repente às vezes já tinham até outra faculdade, atividade, outro curso, e está tudo certo. Eu acredito que o ensino, na realidade, ele tá disponível aí para várias pessoas, não digo para todos, porque infelizmente no Brasil ainda o ensino ainda não está realmente disponível para todas as pessoas, mas se você tem condições de fazer o curso, vai ter ali, não só financeiro, mas vai se dedicar para isso, com certeza eu indico fazer o curso de Direito sim, e em Franca, né, propriamente dito, eu entendo que tem excelentes faculdades ali para se buscar o conhecimento jurídico. Muito bom, pessoal. Nosso programa está chegando ao final. Foi um bate-papo muito bacana com o Dr. Carlos, que nos deu uma aula jurídica aqui no programa de hoje, falou um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre sua vida e muito mais. O Dr. Carlos, inclusive, está participando do nosso Momento Jurídico na abertura do programa, como vocês conferiram, dando dicas importantes a todos vocês, telespectadores. Agora eu gostaria primeiramente de agradecer, Dr. Carlos. Obrigado por ter aceito meu convite, ter estado aqui conosco e conversado e contado um pouquinho sobre sua vida. Bom, eu que agradeço também ali a oportunidade, o convite, né, para estar aqui no seu programa, falar inclusive com quem está aí do outro lado, né, nos acompanhando. E basicamente, pessoal, empresário de Franca, né, empresário que é da área de serviços, empresário que é da área do e-commerce, da indústria, todo empresário, Lucas, ele precisa de ter a consciência da gestão da propriedade intelectual dele. Embora a gente não tenha comentado aqui durante o programa, a gestão da propriedade intelectual, que é o registro ali da marca, se é a indústria, desenho industrial, patente, as próprias imagens, né, o direito autoral que existe ali, ou até para a empresa que desenvolve os sistemas e software, é importante ter a gestão disso e o registro. Então, eu sei que tem, né, algumas empresas que fazem em Franca, né, se você ainda não conhece, busque mais informações a respeito, né, mas é importante que o empresário tenha a marca dele registrada, porque é o principal ativo que vai fazer ele se destacar no mercado e ter, obviamente, ali a exclusividade para explorar a atividade comercial, tá? Sei que às vezes algumas pessoas ainda têm um pouco de dúvida sobre como funciona o procedimento de registro. O que eu posso dizer é, com uma assessoria adequada e especializada, o processo ele é desburocratizado. Agora, se a pessoa for fazer por conta, ela de repente até pode tentar fazer, mas pode dar problema. Então, procure, né, uma assessoria que entenda do assunto e proteja a sua propriedade intelectual. Maravilha, pessoal! Eu espero por vocês na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Programa Família Verzola Recebe apresenta Momento Jurídico. Meu nome é William Tristão, sou advogado aqui na cidade de Franca e hoje eu venho dar um recado muito importante a respeito da sanção da Lei 15.159 de 2025. Trata-se de uma lei recente, sancionada por Geraldo Alckmin no dia 3 de julho
de 2025. Essa lei tem como objetivo deixar de forma mais gravosa possível os crimes cometidos em dependências de instituição de ensino. Nesse sentido, eu tenho poucas dicas para dar para aqueles que se interessam sobre o assunto. A primeira é que houve 2 casos de aumento de pena no crime de lesão corporal. O primeiro é relativo à vítima. Se a vítima for deficiente, se ela for vulnerável fisicamente ou emocionalmente, nós temos um caso de aumento de pena de 1/3 até a metade do crime. O segundo, em relação, ainda na lesão corporal, em relação ao autor. Se o autor, dentro das dependências de ensino, sempre dentro das dependências de ensino, for professor, for ascendente, então pode ser um pai, pode ser uma mãe, existem casos de padrastos, etc. Nós temos também um caso de aumento de pena de 2/3 no crime de lesão corporal, dentro do ambiente de ensino. Uma outra mudança legislativa, e a mesma lei alterando o Código Penal, se trata do crime de homicídio. No caso do homicídio doloso praticado dentro do ambiente de ensino, nós temos também uma causa de aumento de pena de 2/3 até o dobro da pena base. Então, são 3 alterações até aqui. Uma última, que é genérica, a penúltima, na verdade, essa penúltima que é genérica, se trata de uma agravante geral, ou seja, ela abrange todos os crimes cometidos dentro do ambiente de ensino. Então, se ocorrer um furto, hoje, dentro do ambiente de ensino, independente de quem seja o autor, independente de quem seja a vítima, a pessoa terá sua pena agravada por uma agravante geral constante lá no artigo 61 do Código Penal. E, para finalizar, não só o Código Penal foi alterado por essa lei, como também a lei dos crimes hediondos. Nesse sentido, o crime de lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte passam a ser crimes hediondos, influenciando principalmente no caso de progressão de regime, que sai de um patamar muito inferior e passa para um patamar entre 40% a 70% do cumprimento da pena para a sua progressão, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ficando essas as alterações de forma a proteger aqueles que se encontram nesse ambiente.